Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, comigo está tudo quase ótimo, se não fosse uma dorzinha no peito. Mas não é falta de respiração, não tô com febre, nem com dor na cabeça, né? Mas posso estar com algum outro tipo de problema. Mas infelizmente só vou poder ir no médico se eu estiver morrendo, né? De alguma outra coisa. Enfim, eu queria falar com vocês um pouco sobre o que norteia o nosso pensamento, fazendo um nexo de um tema bíblico, o profetismo, com algo que está rolando na sociedade, né? Agora, essa instabilidade política. Bom, o profetismo é um movimento de evolução do exercício do profeta na sociedade. Provavelmente nasceu com Samuel, né? Assim como com ele provavelmente surgiram as escolas dos profetas, no século 11 a.C. O profeta antes de Samuel era aquela pessoa que falava assim, ó, vai ocorrer uma guerra, tua nação vai vencer, vai perder, vai vir praga, não vai vir, operava cura, milagres assim, enfim. A partir do profetismo, a pregação pública e profecias acompanhadas de algum tema social, como por exemplo a injustiça social, o suborno de juízes por pessoas poderosas para ganhar ações judiciais, o abandono do órfão, da viúva, do ancião, enfim, do estrangeiro, meio que começaram a acompanhar eles, né? É que aqui a câmera também está, porque está apoiada aqui em cima de um travesseiro aqui. Bom, enfim, os profetas, eles tinham o que a mais na atividade deles, né? Eles até poderiam ser amigos de reis e tal, até poderiam ter até parentesco, como era o caso de Isaías, mas eles tinham que ter independência para falar, né? Eles não simplesmente falavam do futuro, eles meio que denunciavam crimes também, né? Nas pregações públicas deles, além de proferirem coisas acerca do futuro que Deus tinha reservado. Então a gente vê Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias principalmente, eu gosto de chamar de profeta das lágrimas, mas ele foi dada a palavra mais dura, né? Enfim, a gente pode ver na vida do profeta Natan, que era amigo de Davi, ele tinha um trânsito palaciano incrível e tal. E acontece que no livro de Samuel, no capítulo 11, registra o adultério de Davi e a forma como ele arma a morte de Urias, né? O esposo da mulher, Betsaba, né? Com quem Davi acabou adulterando. E acontece que Urias vai e morre e Davi vai ficar numa boa. E vem o profeta Natan, no capítulo 12, logo em seguida, e faz uma parábola assim. Fala Davi, olha, o que acontece com um homem rico que tem um bocado de cordeiras e vacas, e vindo um homem pobre e tal, que só tem só uma cordeira, esse homem vai, pega a única cordeira desse homenzinho pobre, mata e faz uma ceia para eles. O que deve acontecer com esse homem? Aí Davi, cheio de razão, que afinal ele sabia qual era a lei de Deus. Davi, pessoal, dos 150 salmos, ele compôs no mínimo assim, que leva o nome dele, 73 salmos. Ele falou, esse homem tem que morrer, e tem que ser restituído 4 vezes mais e tal, porque essa é a lei que está no Pentateuco, né? E por fim, o profeta Natan vai e diz, olha, esse homem é você. E Davi diz, pequei contra o Senhor, cai em si. E o profeta Natan, ele vai e diz o seguinte, olha, Deus te ungiu rei, te livrou das mãos de Saul, e fala uma série de coisas, né? Reparem bem, Davi foi um homem escolhido por Deus, ungido por profeta, ungido, obviamente, né? Assim, esse terceiro é muito casado com o segundo item, e Deus confirmou para que ele chegasse lá, né? Era um homem segundo o coração de Deus, seria a quarta característica. Enfim, meus dedos são meio quebrados assim porque eu torci muito na época que eu praticava alguns esportes. Mas enfim, o que isso serve para nós? A Bíblia diz que as autoridades que existem são constituídas por Deus. As autoridades são todas constituídas por Deus, por permissão dele ou porque ele levanta mesmo. Então nós temos que orar pelas nossas autoridades, certo? É bem verdade que nos tempos bíblicos as autoridades não eram eleitas, não vinham pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto direto, secreto e livre, né? Mas assim,
Esse princípio de orar pelas autoridades, isso tem que permear sempre a nossa mente, né? Pelas autoridades políticas que cuidam do bem público, né? Da coisa pública, da república. E a gente também tem que orar pelos nossos ministros, né? Pelos nossos pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, diáconos, pois essas pessoas vão prestar conta de nós perante Deus. Fato. A gente tem. Então a gente tem esses dois princípios. Então quando a gente for fazer uma crítica, a gente tem que fazer muito bem pensado, né? E de alguma forma agregar e trazer algum tipo de reflexão que venha edificar. Então assim, por mais que esse vídeo possa me causar algum tipo de dor de cabeça, transtorno, e provavelmente algumas pessoas meio que me interpretar de forma errônea, eu não posso ficar omisso. Eu sou um cristão, sou um cidadão, sou um historiador e eu tenho o direito de opinar do que está acontecendo. Pessoal, o nosso governo está brincando com a saúde das pessoas, o governo federal. Na Inglaterra, o Boris Johnson, ele colocou isolamento mesmo lá para o pessoal dele. Nos Estados Unidos, Donald Trump também. E o que eles têm em comum? Eles são chefes de estado, chefes de governo de países ocidentais, são de direita, né? Porque houve uma grande onda de direita nos últimos anos e tal, e em vários países o pessoal acabou ganhando. Angela Merkel, que é de centro-direita, também fez a mesma coisa na Alemanha. Ela é do partido ela é da democracia cristã lá, União Democrata Cristã, mas exatamente, né? E o que acontece? Aqui no Brasil, um governo que se diz de direita, cristão, conservador, essas coisas assim e tal, não está cuidando bem da vida das pessoas. Subtestagem assim, terrível. Tem muita gente morrendo. Eu moro em Manaus, que está um inferno. Um inferno. Assim, a situação aqui está terrível. Quem não tem plano de saúde está indo para açougue, para abatedouro, que está sendo os hospitais públicos. E os médicos e enfermeiros não são culpados. Assim, tá uma coisa terrível nos outros cantos do Brasil também. E quando tá todo mundo morrendo, o nosso presidente, que foi eleito pelo nosso voto, uma vez que as nossas lideranças maiores, né, nos orientaram e tal, essas coisas, afinal o outro candidato de um partido que, segundo o Ministério Público, é classificado como organização criminosa, né? Eram as únicas opções. Então a opção era pro candidato que veio se tornasse presidente. Escolhas políticas todo mundo tem que fazer, inclusive de não querer votar. Ok, legal. Porém a gente optou por votar no candidato que veio a ganhar. O problema é que está havendo um adesismo cego. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Porque o adesismo cego faz com que a gente não seja como o profeta Natan e falar: governante, você está errado, você está fazendo isso, isso e aquilo. E qualquer um que fale uma coisa bem lúcida está sendo acusado de traidor, comunista, essas coisas. Por exemplo, o pastor Nilson Gomes, que prega muito na Assembleia de Deus, ele tem um livro chamado A Igreja Deformada. Recortaram um trecho de uma pregação dele chamado Santidade, Santificação, tem no YouTube. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Recortaram 2 minutos da pregação dele em que ele criticava o adesismo de pastores. Assim, há clichês que não são tão cristãos assim, do atual presidente, pastores fazendo selfie numa igreja aí que ele falou, numa Assembleia de Deus, né, aí num canto do Brasil, que os pastores estavam fazendo arminha. Repare bem que a crítica não repousa em votar nele, mas sim da nossa mente ser transformada, não pelo Espírito Santo, não pela palavra, mas sim está sendo transformada por um discurso político. Meus irmãos, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, eu tenho ficado um pouco preocupado, porque eu vejo obreiros que há semanas, meses e quase 2 anos
que não posta mais nem hino, versículo, nem pregação própria. Só está postando propaganda de governo. Meu Deus, é isso que Daniel Berg e o Navingre nos ensinaram? Foi isso que Samuel Nistro, Nelis Nelson, Bergsten, o Bergsten, Olson, foi isso que eles nos ensinaram? Isso eu estou me dirigindo especificamente para a Assembleia de Deus, porque eu sou um assembleiano. Eu creio no antigo 14 cremos, eu creio no atual 16 ou 17 cremos, nos 24 pontos da Declaração de Fé, recentemente promulgada, em abril de 2017. Eu creio em tudo isso. E não venha me acusar de comunista e tal lá, porque eu citei Boris Johnson e o Donald Trump, que são dois caras de direita, de países cristãos, inclusive. Eu sou comunista? Eu sou traidor? Porque, assim, eu defendo a pátria, eu defendo a instituição do exército, liberdade religiosa, pluripartidarismo, eu defendo a família, eu defendo menos Estado, ou o Estado necessário que oferece saúde, educação e segurança como bem universal, como retorno de nossos impostos, né? Prisão em segunda instância eu defendo, entre outras coisas, né? Defendo a propriedade privada, não defendo as invasões, essas coisas assim e tal. Eu não sou comunista, não sou socialista, não sou traidor. Agora, o que a gente vê é um discurso anticorrupção sendo totalmente derretido atualmente. Pessoal, infelizmente tenho visto muitos evangélicos, muitos irmãos meus, dos outros cantos do Brasil, inclusive daqui da minha terra, compartilhando fake news do Sérgio Moro, por exemplo. Uma delas pega uma foto do Sérgio Moro com a Joyce Hasselmann, que era líder do governo, negociando parte do pacote anticrime que foi aprovado no mês de abril ou maio de 2019. E o pessoal compartilhando, crentes que deveriam, uma vez que conhece a verdade que a verdade liberta, estava compartilhando mentira na cara dura. Eu falo isso porque eu, como historiador na época, acompanhei isso tudo. Compartilhei assim, o Moro, logo após pedir demissão, ele foi almoçar com o Maia e Joyce Hasselmann. Pessoal, a gente não precisa de seu nível. A gente não pode ser assim, pessoal, em nome de Jesus. E estão falando que o Moro é traidor, etc e tal. E sendo que o Moro, ele falou de 3 a 6 crimes, segundo alguns juristas. E isso é muito grave. Interferência do presidente nas investigações, querer utilizar a Polícia Federal em seu benefício, isso é crime. Eu não vou nem falar que isso é pecado, é crime, porque pelo menos o pecado é uma coisa subjetiva, depende de religião para religião. Porém, nossa Constituição é laica, é universal, é para todo mundo, é crime, não pode. E, obviamente, outras leis, né, de códigos penais e tal, etc e tal. Enfim, isso é um crime de responsabilidade terrível. Não bastando essas fake news contra o Sérgio Moro, ele vai e procurado pela maior emissora do Brasil, a Rede Globo, ele fornece 2 provas. E segundo a Renata Lopretti, no Jornal da Globo, ela acabou soltando sem querer, que o Sérgio Moro soltou assim, duas de algumas provas que ele tem, né? Ela falou a primeira parte das provas. E tipo assim, ou seja, ele denunciou, ele colocou as provas, e qual é a reclamação em cima do Moro? Não vi nenhuma falando, essas provas são mentirosas e tal. Não, a reclamação é, ele divulgou na Globo, tá, e ele ia divulgar onde? No SBT? Na Band? Na Record? TV Cultura? EBC, que é a emissora do governo? Pensem comigo, todas essas emissoras que deram vazão, né? Noticiaram os prints que o Sérgio Moro noticiou à Globo. A Globo noticiou primeiro, mas as outras depois noticiaram em seguida. Em que isso muda? 1 mais 1 é 2. Independentemente da posição em que você coloque o 1 referente ao sinal. 1 mais 1 é 2. É a coisa mais clara do mundo. E de quebra, as próprias ações do presidente, não somente nessa, mas em outras, como o juiz de garantias, etc e tal. Isso pra mim foi frustrante, foi decepcionante. Muita gente que votou no Bolsonaro está decepcionado com ele, até porque esperava um novo Brasil. Enfim,
Eu não quero muito me estender nisso daí não. Até que eu peço o seguinte, que nós evangélicos não sejamos adesistas. O profeta Natan não foi adesista. Ele poderia ter muito bem ter morrido ali na frente de Davi. Pensem só o seguinte, se o profeta Natan falasse isso hoje em dia, né? E se o rei Davi existisse, se o Davi tivesse cometido algum pecado de qualquer natureza, a pessoa ia... Hoje em dia, os adoradores de político iriam falar assim, olha, ele é ungido por Deus, Deus levantou ele e tal. Tipo assim, é uma coisa totalmente descabida. Porque os nossos princípios têm que estar acima de qualquer princípio político que norteie esse mundo, pessoal. Sejamos coerentes, sejamos racionais. Assim, eu peço muito serenidade. Por quê? Porque a gente está vendo um ano totalmente perdido. Está muito complicado. Nós não podemos ser adesistas, nós não podemos ser passadores de pano, senão seremos cobrados pela história. A igreja alemã não somente votou, a igreja evangélica alemã não somente votou na eleição de 32 e 33 no Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né, o partido nazista de Hitler, como foi assim, bem decisiva assim, para a eleição dele. Isso daí é consenso entre vários historiadores, que sem os evangélicos o Hitler não teria subido ao poder. E até hoje isso é uma cicatriz extremamente maldita em cima de muitos alemães que têm vergonha disso daí. Eu não quero que no futuro os evangélicos venham aí para a lama colocando toda a sua credibilidade em cima de um projeto político que nós nem conhecemos direito, porque já foi mudado. Foi nos prometido uma coisa em outubro de 2018 e em 2020 está sendo outra. O ministro, símbolo do Novo Brasil, teve que romper com ele. A advogada que fez o impeachment em 2016 da antiga presidente e que apoiou esse governo já pulou fora também. Janaína Pascoal e Sérgio Moro. E os discursos deles são coerentes desde o início. A gente não pode ficar compactuando com isso, pessoal. Nós somos a luz de Cristo, nós temos que apregoar a verdade. Nós não podemos ser profetas da corte, nós não podemos ser os profetas de Jezabel, que só falam o que o rei quer, que o rei Acabe quer, que a rainha Jezabel quer. A gente não pode ser como aquele profeta Ananias, que falou, não vai ter cativeiro prolongado não, daqui a alguns meses todo mundo volta. Mentira! Tá rolando o caos. Jeremias falava, tá rolando o caos, se vocês não se arrependerem, vai vir o caos, vai vir aqui o cativeiro. No caso, Jeremias viu 3 levas de cativeiro, né? 605 a.C., 597, 586, quando veio Nabuzaradã, queimou tudo logo em Jerusalém e levou o resto do povo escravo lá para a Babilônia. Certo? Nós temos que ser profetas da esperança e não do caos. Porém, a gente tem que falar que pau é pau e pedra é pedra. Tá errado, pessoal. Independentemente do que venha acontecer daqui para frente, nós não podemos colar a imagem da igreja evangélica ao aparelho de Estado. Esse não foi o projeto de Cristo, a nossa cidadania está no céu. É bem verdade que somos cidadãos e a gente tem que exercer a nossa cidadania no voto, na cobrança. E é isso que eu estou falando. Eu votei e estou cobrando. Assim também como vai chegar as eleições municipais, se rolar, né, em novembro desse ano, eu vou votar, vou fazer campanha para o meu candidato e tal, essas coisas assim, para o candidato a vereador também. E eu vou cobrar. Mas a gente não pode ser adesista, a gente não pode ser cego, somos ovelhas de Cristo e não gado político. Certo? Aqui agradeço a paciência de quem viu o vídeo até aqui e uma boa noite.